E aí, tudo bem? Você sabia que as ideias de proporcionalidade estão associadas a várias situações do nosso dia a dia? Na aula de hoje, nós vamos ver algumas situações onde a gente encontra essas situações essas ideias de proporcionalidade, certo? Então não sai daí que é logo depois da vinheta. É isso aí, galera. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer aquele pedido para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e bora para a aula, né? Então, ó, hoje nós vamos ver aqui algumas ideias, né, que estão associadas à proporcionalidade, certo? Então, nós vamos ver três ideias aqui diferentes sobre situações que envolvem a ideia de proporcionalidade. Tranquilo? Então, vamos lá. A primeira dessas ideias que a gente vai ver hoje é na circunferência, ok? Então, a ideia de proporcionalidade é aplicada na circunferência, ok? Então, imagine aqui dois círculos, né? Vamos chamar aqui círculo 1, esse primeiro, e esse segundo aqui, círculo 2, só para a gente diferenciar, certo? No círculo, a gente tem a medida do comprimento do círculo. Apesar de que meus círculos aqui ficou parecido com duas pokebolas, né? Mas tudo bem. Se a gente pintasse elas de acordo aqui, ficaria duas pokebolas. Mas a gente vai imaginar aqui que são dois círculos, tranquilo? Esses círculos aqui, a gente encontra nele duas medidas em cada um deles, certo? É a medida do comprimento do círculo, que a gente pode representar pela letra C. O que é esse comprimento? É o comprimento de toda essa linha de fora aqui, ó, toda essa bordazinha aqui de fora, certo? É chamado de comprimento do círculo. Eu vou chamar aqui de C1. É como se eu cortasse aqui, ó, certo? E esticasse essa linhazinha aqui, deixasse ela bem retinha. E aí eu meço, né, de quanto é o comprimento de uma ponta até outra, certo? Então, isso daqui é o comprimento, ok? Vou chamar aqui de C1. Obviamente, nesse outro também tem, né, que é o comprimento 2. Se a gente olhar a ideia, né, questão do tamanho das circunferências, com certeza o comprimento da circunferência 1 vai ser maior do que o comprimento da circunferência 2, não é isso? Então, vamos lá. Agora, a gente também tem o comprimento aqui que a gente chama de diâmetro. O que é diâmetro? Né? É esse comprimento aqui, ó, que sai desse ponto, passa aqui no centro da circunferência e para nesse outro ponto aqui. Ó. É obrigatório ser só nesse sentido? Lógico que não. Você também pode fazer, por exemplo, um diâmetro, né, dessa maneira aqui. Ó. Contanto que ele saia de um ponto sobre aqui o comprimento da circunferência, né? Vamos supor que a borda da circunferência, certo? Passe no centro e termine em outro ponto sobre essa mesma borda aqui, certo? Então, isso aqui também é a ideia do diâmetro da circunferência, certo? Então, isso aqui, né, nessa primeira aqui, eu vou chamar de D1, ok? Se a gente julgar pelos tamanhos, né, aqui a gente também vai ter o D2. Se a gente julgar pelo tamanho, né, a gente observa aqui que o D1 vai ser maior do que o D2, digamos assim. Né? Olhando, obviamente aqui a gente está olhando o tamanho dessas circunferências, das duas figuras. Né? Por isso que a gente está fazendo essas considerações. Só que, independente do tamanho de quem é diâmetro, de quem é circunferência, sempre vai existir uma relação, independente do tamanho da circunferência. Certo? Qual é essa relação? O comprimento sobre o diâmetro, certo? Então, por exemplo, pegando na circunferência 1, se eu fizer tamanho do comprimento 1 dividido por tamanho do diâmetro 1, isso daqui vai ser exatamente igual ao tamanho do comprimento 2 dividido pelo tamanho do diâmetro 2, certo? Mas como assim? Não são coisas diferentes? Não são tamanhos diferentes? Né? A priori aqui, olhando os tamanhos das circunferências, digamos assim, né? Não seriam aqui medidas diferentes? Por que dá exatamente igual? Essa é a nossa relação de proporcionalidade que existe nessas circunferências. Comprimento dividido por diâmetro, esse valor é sempre constante e ele é igual a uma constantezinha que é bem famosa aí, que é o famoso π, certo? Então, em qualquer circunferência, comprimento sobre diâmetro é igual a uma constante aí, π, certo? E quanto vale esse π? Esse π ele é aproximadamente igual, né, a 3,14. Por que a gente faz uma aproximação? Porque aqui depois da vírgula aparecem infinitas casas decimais, certo? Ele é um número irracional.
Então, ele aparece infinitas casas decimais aqui e não aparece ninguém se repetindo aqui, não aparece nenhum padrão depois dessa vírgulazinha aqui, certo? Mas o que a gente precisa saber é que, independente dos tamanhos das circunferências, né? Pode ser a circunferência bem grandona ou pode ser a circunferência pequenininha, né? Pensando aqui nas circunferências como pizzas, por exemplo, pode ser uma pizza extra GG e uma pizza PP, certo? Mas sempre quando você fizer o tamanho do comprimento da circunferência aqui dividido pelo tamanho do diâmetro, isso daqui vai dar igual a π. Mais ou menos 3,14, alguma coisa aí, certo? Independente se a pizza é grandona ou se a pizza é pequenininha, beleza? Então, aqui é uma das ideias, né, que a gente vai trabalhar na aula de hoje, certo? Que é a ideia de proporcionalidade na circunferência, tranquilo? Então, vamos ver mais um aqui. Uma que é bem utilizada, né, é no nosso triângulo retângulo, certo? Sendo que esse triângulo retângulo ele possui um ângulo de 30 graus, ok? Então, primeiro, o que é um triângulo retângulo? É todo triângulo que contém um ângulo reto, certo? Quanto mede esse ângulo reto? 90 graus, ok? Então, esse ângulo reto aqui ele mede 90 graus. Esse 90 ficou bem feinho, né? Mas tudo bem. Está ele aqui fora, 90 graus, certo? É a medida desse ângulo aqui. Todo triângulo que contém um ângulo reto, ele é considerado um triângulo retângulo, certo? Então, se algum dos outros dois ângulos que sobra no triângulo tiver medida igual a 30, como esse nosso caso aqui, ó, eu coloquei nesse lado aqui, mas o de 30 também poderia estar aqui, certo? Nesse de cima aqui, ó, ok? Mas eu coloquei aqui, eu acho que fica melhor de visualizar, certo? Então, a gente tem o seguinte, qual é a medida que eu tenho aqui? Qual é a proporção que eu tenho aqui? Nesse nosso caso aqui, vai acontecer sempre o seguinte. Quando a gente tem um triângulo retângulo, né? Quando a gente tem um triângulo retângulo, esse lado grande aqui, que está oposto ao ângulo reto, ó, esse lado grandão que está oposto, digamos assim, está de frente para o ângulo reto, certo? Ele é chamado de hipotenusa. Nossa, está teimando aqui, né? Hipotenusa. Esse nome bem bonitão aqui. Não é isso? Então, o que vai acontecer? Qual é a relação que a gente quer mostrar aqui? A relação é o seguinte, pessoal. O lado, certo? O lado que está oposto ao ângulo de 30, esse lado aqui acontece algo interessante com ele. Então, vamos chamar aqui essa nossa hipotenusa de H, certo? Vamos representar ela pela letra H. Eu esqueci até de falar. Esses dois outros esses dois outros lados aqui, né, eles recebem o nome de catetos, certo? No caso aqui seria o cateto maior, cateto menor, ok? Ou a gente também faz referências a ele assim, por exemplo, como eu estou considerando o ângulo de 30 graus, esse aqui é o meu cateto adjacente ao ângulo e esse aqui é meu cateto oposto ao ângulo, certo? Mas o que vai nos interessar aqui é somente essa medida aqui, ó, do cateto que está oposto ao ângulo de 30, né? É o que está de frente para o ângulo de 30. Vai acontecer sempre um valor interessante aqui para ele. Por quê? Esse valor aqui vai ser sempre o valor da hipotenusa dividido por 2, certo? Como assim? Vamos trocar essas letras por números aqui para ver se fica mais fácil de entender. Então, vamos pegar aqui um outro triângulo retângulo. Certo? Perceba que aqui eu já mudei a posição. Está tortinho aqui, mas vocês vão relevar isso. Ok? Perceba que aqui eu já mudei a posição e eu vou botar aqui, por exemplo, o meu ângulo de 30 aqui. Certo? De 30 graus. E vou dizer que a hipotenusa dele aqui mede 10 centímetros. Ok? Então, esse cateto que está oposto à hipotenusa, né, sem precisar fazer cálculo de nada, eu já sei que ele vai medir 5 centímetros. Certo? Ele vai medir 5 centímetros. Ele é sempre metade da hipotenusa. Isso ocorre quando um dos ângulos aqui é o ângulo de 30 graus, certo? Não é em todo e qualquer triângulo, não. Veja, triângulos retângulos com um ângulo de 30 graus. Beleza? Então, o cateto que está oposto ao ângulo do 30 graus é sempre metade do tamanho da hipotenusa. Beleza? Tranquilo? Então, agora vamos ver mais uma aplicação, né, do uso da proporcionalidade, que é quando,
envolvendo o quê? Né? Comprimentos de segmentos de reta. Né? Então, por exemplo, imaginando aqui segmentos, né? Esses segmentos que eu deixei desenhados aqui para vocês, certo? Por exemplo, a gente tem o segmento AB ou BA, tanto faz, né? CD, XY e PQ, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma razão, né? Que é do segmento CD, ok? Então, quando a gente coloca essas duas letras aqui, que representam os dois pontos, né, com esse tracinho em cima, quer dizer que é o segmento CD, ou poderia ser DC também, isso aqui não vai alterar, né? Sobre segmento AB, certo? Então, substituindo os tamanhos que a gente tem, né, vai ficar o seguinte, ó, CD vale 8, AB vale 12, não é isso? Então, isso daqui eu ainda posso simplificar essa razão aqui, não é verdade? Dá para dividir por 4 em cima e embaixo, para simplificar ela aqui, ó, certo? Então, fazendo essa divisão aqui, vai me dar o quê? Ó? 8 dividido por 4 dá 2, não é isso? 12 dividido por 4 dá 3. Então, eu encontrei 2/3, ok? Agora, eu vou fazer, né, a razão entre os segmentos PQ, certo? Sobre o segmento XY. Eu ia falar o pigmento. Sobre o segmento XY, beleza? Substituindo os valores igual a gente fez no anterior, PQ vale 14, não é isso? XY vale 21. Então, eu também consigo simplificar isso daqui, não é verdade? Eu consigo dividir por 7 em cima e por 7 embaixo, não é isso? Então, fazendo essa divisão, o que vai dar aqui? Ó? 14 dividido por 7 dá 2, não é verdade? 21 dividido por 7 dá 3. Olha que legal aqui. Ó. Isso daqui, né? Isso daqui deu o mesmo valor, deu a mesma razão para eles. Né? Quando isso acontece, a gente diz que os segmentos, CD, AB, PQ e XY formam uma proporção, né? Eles formam uma proporção nessa ordem. Nessa ordem. Tem que observar também a questão da ordem, certo? Como eu coloquei em ordem aqui, ó, é o primeiro sobre o segundo, não é isso? Tem que ser igual ao terceiro sobre o quarto, certo? Então, a gente diz que esses 4 segmentos de reta aqui, eles formam uma proporção nessa ordem, beleza? Então, respeitada essa ordenzinha deles aqui, tranquilo? Então, essas são as ideias, né, de onde é que a gente pode utilizar a questão da proporção. Lógico que não só tem essas, tem outras, várias e várias, né, mas digamos assim, mostrando aqui as principais. Tranquilo? Então, qualquer dúvida aí pode deixar nos comentários, né, que eu vou responder vocês. Não esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até a próxima aula.